Próxima pauta? Tá bom. Não, eu ia perguntar o seguinte. Toda criança gosta de mágica, ok. E a gente sempre fica curioso pra descobrir a mágica. Uma mágica, beleza. Mas em que momento você entendeu que você queria não só descobrir, mas fazer a mágica? Em que momento você foi pro outro lado da mesa? Entendi. É meio que assim mesmo, né? Toda criança gosta de mágica. Não tem como uma criança, se vê um mágico na TV ou numa festa ou na rua, ela vai querer parar pra assistir. E eu era dessas crianças. Quando ia a circo na minha cidade, por exemplo, eu sou de Jaú, interior de São Paulo, o circo ficava 2 semanas na minha cidade, depois ia pra outra, E aí eu fazia o meu pai me levar todo dia no circo, só pra ver o mágico. Tinha vezes que a gente chegava no meio, já tinha começado, porque tipo, o palhaço eu já tinha visto, já não tinha mais graça, porque eu sabia as piadas. O Globo da Morte eu não gostava, porque era muito alto o barulho. O trapézio lá... Uma criança de 54 anos de idade, né? Já não tem já puta. Não, trapézio, chato pra caralho. Aí eu ia só no horário do mágico. Eu ia só pra ver o mágico no circo. Não que eu não goste, sem menosprezar, eu adoro o circo, sempre que eu posso ir eu vou. Mas o mágico me encantava mais. Isso com, sei lá, 6 anos de idade e tal. Era a época que o Mr. M tava no Fantástico bastante. Mr. M. Paladino. Como é que era? O Senhor dos Sortilégios. Inclusive conheci ele ano passado. Fez 1 ano antes de ontem que eu conheci o Mr. M. Tirei foto com ele. Fui expulso de todas as associações de mágico. Sim, porque eu já chego lá. Que... eu já chego lá. Aí eu achava... Só pauta boa aqui. Só coisa corte legal, bom. Só corte bom. E aí, eu achava que pra você ser mágico, era a mesma coisa que você trabalhar em circo. Você tinha que nascer numa família circense. Porque eu não sei hoje como é que é, mas antigamente, quem trabalhava no circo era sempre algumas famílias. Tipo herança genética, né? Era herança genética, era família circense mesmo. E eu achava que pra ser mágico era a mesma coisa. Porque a maior parte do contato que eu tinha com mágica era no circo. Não tinha YouTube na época, na minha cidade não tinha shows de mágica, cidade pequena. E televisão, tinha até programas fechados, de TV fechada, mas na minha cidade também não tinha TV fechada, no interior, né? Então, pra mim, tipo, pra ser mágico tem que nascer filho de mágico, ou filho de mágica. Então eu falei, mano, não vou ser, meu pai não é mágico, foda-se. Até que um dia, com 12 anos, um primo meu, de outra cidade, chegou em casa, que foram visitar meus pais, e começou a fazer um monte de mágica pra mim. Eu falei, não. Tu é filho de mágico? Tu não é filho de mágico, né? E aí, nisso eu descobri que não precisava nascer numa família de mágico pra ser mágico. E aí eu perguntei... Aos 12 anos eu descobri que você não nascia mágico, você se tornava, né? E aí... Não vinha a carta de Hogwarts? E não tinha coruja, nada. Não tinha nada disso? Nada, não tinha varinha mágica. Tinha, mas era petitica, assim, nessa época. E também não era mágica, né? E também não era mágica. E também não... Hoje também não tá muito diferente. Inverno, pá, né? Aí eu perguntei pro meu primo, onde que você aprende? E aí ele falou, tem um quiosque de mágica na minha cidade. Ele era de Campinas, lá no Dom Pedro. Tinha um quiosquinho que ele também ficou maluco, comprou um monte de coisa. Shopping Dom Pedro. Grande, o maior da América Latina, né? E aí eu falei, mãe, me leva no Shopping Dom Pedro. Ela falou, Felipe, é 2 horas de casa. Aí ela, então não vamos. Aí nessa época... ainda era muito de internet de escada e tal, então eu ia muito em Lan House jogar. E aí eu cheguei numa Lan House, ao invés de jogar o CS com a galera, eu comecei a pesquisar mágicas grátis no Google. E aí, tipo, a Lan House tinha 8 computadores. E só jogava em rede, não jogava online. Então, se uma pessoa não estivesse jogando CS, ela era o alvo do bullying geral, porque todo mundo começava a ficar puto porque um time ficava com menos. E essa pessoa era eu. Eu lá anotando as mágicas grátis que eu aprendia, escrevia como é que fazia, chegava em casa, ia fazer pros meus pais. E eles, nossa, Felipe, que mágica legal, parabéns, hein? Aí eu comecei a perceber que, tipo, não ia ter como só esse negócio de mágica grátis. Aí na época também tinha muitos fóruns na internet. Era muito grande esse negócio de fórum, não tinha Zap Zap pra você ter grupo. Então, eram os fóruns, as comunidades do Orkut. Sim. E aí eu comecei a fazer parte Flogão. Flogão eu tinha. Flogão do Barbieri 8. Flogão da massa. Aí eu entrei nesse fórum de mágicos e ali foi a primeira vez que eu tive contato com mágicos de verdade. E ali eles começaram a me indicar livros pra ler. Na época era fita VHS pra comprar e assistir, ver como é que era. E aí isso foi em 2004. Em 2006 eu fui no meu primeiro congresso de mágicos. Conheci mágico pessoalmente pela primeira vez, assim. E foi um evento com mágicos do mundo inteiro, com palestras, shows, galas, feira para você comprar acessórios. E ali eu falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida.
E nunca mais parei. E aí depois comecei a fazer shows infantis, fazia um show na festa de final de ano de uma empresa lá da cidade. Quantos anos você tinha? Eu comecei a fazer show com 15 anos. E eu fui no programa da TV do SBT local lá de Jaú, que pega só na região de Jaú, Bauru, né? Acho que Botucatu e tal. E aí eu comecei a fazer mágica, eu gostei muito de câmera. Eu falei, pô, é legal fazer mágica nos lugares, mas aqui o estúdio, essas câmeras aqui, com 15 anos aquilo pra mim brilhou meus olhos. Eu falei, meu, um dia eu quero ser mágico pra câmera. Nem existia YouTube direito ainda, tava começando, isso era 2006. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a viver de mágica, né? Fazia shows e tal. E aí eu fui viajar para os Estados Unidos por quê? Eu precisava aprender inglês de qualquer jeito, porque material de mágica tem muita pouca coisa em português, em língua portuguesa. A maioria é em espanhol e a grande maioria é em inglês. E aí eu precisava aprender inglês para eu poder estudar sobre mágica mais a fundo com as obras em inglês. E lá eu fiquei 7 meses morando em San Diego, né, fazendo intercâmbio, e lá eu perdi toda a minha gama de clientes, porque eu fiquei 7 meses sem fazer show, 7 meses sem ir na televisão, 7 meses sem dar entrevista, 7 meses sem fazer nada, estudando inglês lá e viajando. Quando eu voltei pro Brasil, eu não conseguia mais entrar de novo no mercado, não conseguia, estava muito difícil. E aí eu criei o meu canal no YouTube em 2014, com os meus amigos da faculdade, para fazer as mágicas ali... Você fez faculdade do quê? De publicidade e propaganda. E aí era como se fosse um portfólio das minhas mágicas, porque uma das minhas estratégias para vender os meus shows era ir bastante na televisão. Então, só que assim, eu tinha ido no programa do Ratinho já, eu não podia ficar pegando o meu vídeo no programa do Ratinho e mandando pra Globo, pra Record, pro SBT podia. Mas não era portfólio, Não né? era portfólio, eu precisava ter alguma coisa autoral minha. Então o canal foi pra ser um portfólio autoral das minhas mágicas. Isso durou por 5 episódios, até a gente ver que dava muito mais trabalho do que a gente imaginava, eu com meus amigos. A gente acabou separando, não foi 5 vídeos, foi uns 15 vídeos assim que eles fizeram, eles tinham uma produtora. E a gente acabou separando, eu tive que comprar o meu próprio canal deles, e não tô nem reclamando, justo, eles tramparam e tal. E aí que eu comecei a me dedicar meio que 100% ao canal, assim, o canal tava com, sei lá, uns 20 mil inscritos na época, em 2014 era um número até razoável, assim, de inscritos. E aí as coisas começaram a funcionar. Comecei a gravar mágicas com algumas bandas, comecei a falar de rock no canal, comecei a ensinar mágica, até o dia que eu fiz um vídeo que era como colar na prova usando truque de mágica. E aí esse vídeo foi parar no balanço geral, tá ligado? Os caras, olha que absurdo, essa juventude crianças. ensinando as crianças a colar na prova, não sei o que lá, e isso fez o meu vídeo bombar mais ainda. Porque as crianças, caramba, dá pra colar na prova com mágica. Juntou o útil ao agradável. Eles deram né? visibilidade. Eles deram Os visibilidade. moleques pensaram assim, que absurdo. É tipo isso. Aí eu fiz o 1, fiz o 2, aí o canal começou a bombar muito. Aí eu falei, esse negócio de falar de rock não dá muito bem. O canal chamava Magic and Roll, Magic e Rock and Roll. Eu falei, mano, vamos deixar o rock no visual, no meu fone de ouvido em casa, às vezes na trilha sonora dos vídeos. E eu acho que o negócio é eu focar 100% na mágica, porque tem um mercado a ser explorado aqui. Eu sempre falo, por exemplo, fala o nome de um mágico brasileiro. Anthony. Pior que tem mesmo. É o Anthony. É, tem mesmo. Conhece ele? Conheço. Você conhece ele de onde? Todas as festas quando eu era criança. Ah lá, tá vendo? Eu conheço 2 mágicos humoristas, é o Ben Ludmer. O Ben Lu e o Caio Martins. E O Caio Martins, mas o Maurício Maurício Dollens, Dollens. porque ele não é Dollens. daqui, né? A gente ele é adotou chileno. o Dollens. Sim. Então eu... Tem mágicos, mas assim, qual seria o mágico mais famoso do Então, mas Brasil? a gente conhece talvez Porque vocês trabalham com isso. Exato. Mas eu eu não digo assim, conheceria. qual é o top of mind dos mágicos no Brasil? É o Mr. M, até hoje. E ele já saiu do ar no Brasil há 20 anos. Eu nem ia falar Mr. M porque... Ele não é brasileiro, né? Mas, tipo, no Brasil, Eu o só mágico sei mais David famoso... Copperfield, que e o nome os que de a gente... fora, Sim. Então, tem uma lacuna a ser preenchida no Brasil, que é... Quem é o cantor mais famoso do momento? É o fulano de tal. Quem é o desenhista, o ilustrador? Tem os gêmeos, né? Quem é podcast, né? Quem é o youtuber? Quem é o humorista? O mágico não se fala. Não se fala de mágica. A mágica tá fora da televisão praticamente. É muito raro ter mágico na TV. É muito raro os canais e os podcasts chamarem mágicos e tal. E agora começou isso um pouco comigo. Então, eu tô indo nos podcasts, eu tô com o meu canal
indo bem. Sim. Então a mágica tá voltando a furar a bolha, né? A furar a bolha, que só aconteceu há 20 anos atrás com o Mr. M. Sim. E ficou uma lacuna até hoje. Então aí eu falei, é isso que eu quero preencher com o meu trabalho.